Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão e se assenta aí agora para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite com essa palavra. Amém? Para a glória de Deus. Louvado. Quero agradecer o Ministério de Louvor pela dedicação, pelo amor. Glória a Deus. Amém, querido? Hoje é Santa Ceia do Senhor. Estamos aí finalizando um feriado, não é isso? Feriadão prolongado, hoje domingo, né? Santa Ceia. Aos irmãos obreiros aí, nossa próxima ceia. Para todos os obreiros da comunidade, líderes de ministério. Na próxima Santa Ceia nós temos reunião de ministério. Toda Santa Ceia, às 8h30 da manhã, às 10h30. Aqueles que são líderes de ministérios, pastores, diáconos, líderes de ministério, vão estar comigo nessa reunião e o Bispo Tom, para a gente poder tratar dos assuntos da comunidade. Amém? Quero agradecer já a presença de todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Que a boa palavra do Senhor possa entrar no teu coração e fazer guarita. Amém? A grande sacada é a gente ouvir. E no momento que a gente está falando a palavra de Deus, tem tantas coisas que querem tirar a tua atenção e roubar a semente da palavra de Deus. É tão importante que você ouça o que Deus está falando no seu coração, porque é uma fração de segundo que você pega a palavra, e é essa palavra que o Espírito Santo vai usar durante toda a semana, quem sabe até na hora, para gerar fé no seu coração e transformar a sua vida. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Daí a importância de se ouvir a palavra, de dar atenção para que o Espírito Santo está nos conduzindo, para que num determinado momento aquela palavra entra no teu coração, você diz: essa é minha, essa veio para mim. E você já anota no canto da Bíblia, ou já anota no rodapé do seu caderno, ou no celular, e diz: essa palavra mexeu com o meu coração, eu preciso ir a fundo nela. Então aí a semente que caiu na boa terra, ela vai frutificar e vai se transformar numa grande árvore frutífera. Amém? Hoje eu quero falar sobre Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. E nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Amém? A igreja de Filadélfia. Coloca para mim o... Filadélfia, o que significa Filadélfia? Filadélfia significa filo, amor, e Delfos significa irmão. Então, a Filadélfia, foi dado esse nome a ela, é um nome com princípio grego. Foi num período lá em que Roma estava dominando toda a região da Ásia Menor, e em homenagem a uma pessoa foi dado o nome de Filadélfia, ou seja, amor fraternal, amor de irmão. E aí, querido, qual é o contexto? Nós vamos olhar um pouquinho sobre o contexto, né? Filadélfia foi uma igreja conhecida como exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. Então, fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. Pode avançar. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, da província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia é um centro importante para a difusão da cultura grega, entre os lados ocidental e o lado oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica onde estava posicionada, a cidade sofria muitos terremotos. Inclusive, em 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto.
Hoje ela tem o nome de Al-Azhar, província de Manisa. E eu quero mostrar para vocês onde fica isso no mapa. Pode avançar, é só uma introdução. Queridos, pega para mim aí, ô Juninho, na parte de fora aí o apontadorzinho para mim, por favor. Isso. Mas deixa eu apontar para você aqui, ó. Esse cantinho aqui, bem perto do mar Mediterrâneo, está Manisa. E Filadélfia está bem aqui do lado, Filadélfia. Se você der uma olhadinha aqui, olha. A Manisa está aqui, Filadélfia está aqui. Nesse pedacinho aqui, olha. Ela é uma província. Então, o que acontecia? No tempo do Império Romano, esse era o caminho que eles faziam para sair do Oriente, do Ocidente, e ir para o Oriente. Então, a Síria, hoje é o Líbano, Iraque, Irã, aqui a Rússia, e toda essa região aqui, para se passar do Ocidente para o Oriente, eles atravessavam por esse caminho aqui. Esse era o caminho. E quando João, pode avançar para mim no mapa. Então, aqui o que nós temos aqui? Quando João estava preso na ilha de Patmos, quem escreveu o Apocalipse? O João que escreveu o Apocalipse, que também escreveu o Evangelho de João, e as cartas de João, ele estava preso aqui na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Estava preso aqui. E as 7 igrejas da Ásia Menor, as quais ele escreveu sobre, elas estão aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando ele estava falando sobre as 7 igrejas, escrevendo sobre as 7 igrejas, dando descrições a respeito das 7 igrejas da Ásia, nós percebemos que todas as vezes ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Ele sempre termina dizendo isso às igrejas. E sempre falando coisas positivas e as coisas negativas que a igreja está vivendo. Então, nessa noite, nós vamos falar de uma igreja que não teve pontos negativos, que foi Filadélfia. Então, se Filadélfia foi uma boa igreja aos olhos de Cristo, de não receber nenhuma crítica, eu queria que você ouvisse e atendesse ao que o Espírito Santo diz sobre uma igreja que atrai a visão, a audição do seu Deus. Amém? Então a gente pode ir lá em Laodiceia, ver qual é o tipo de igreja que Laodiceia é. Podemos ver os pontos negativos e pontos positivos. Porque geralmente a gente olha para o ponto negativo e tenta se enquadrar nele, para a gente melhorar. Hoje nós vamos falar sobre ponto negativo, nós vamos falar sobre pontos positivos, de uma igreja que foi vista aos olhos do Senhor como uma igreja abençoada. É essa aqui. Então todas as pessoas que saíam do Ocidente para ir para o Oriente, passavam de alguma forma por Filadélfia. Amém? Estão comigo? Então tá jóia. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E aí a gente vai discorrendo um pouquinho sobre esse assunto, tá? Verso 7, o que diz? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o quê? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nós estamos falando aqui do santo. Nós estamos falando aqui sobre a santidade, o caráter puro e perfeito de Jesus Cristo. Quando ele atribui a sua pessoa, a descrição do que ele é,
Quem é que está dizendo, quem é que está trazendo a revelação para João? Quem está mostrando para João aquelas coisas grandiosas que é o Apocalipse? Agora, para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia. E quando ele fala ao anjo da igreja de Filadélfia, ele está falando com quem? Com a igreja de Filadélfia. Quando ele fala sobre a liderança, sobre o pastor da igreja de Filadélfia, ele está falando também do rebanho da igreja, do rebanho desse pastor. Ele está falando da membresia que habita em Filadélfia. Então esse texto de Apocalipse 3:7, quando ele inicia dessa forma, ele está dizendo, o santo está dizendo isso. O santo, o puro, o perfeito. A verdade imutável de sua palavra. Ele está dizendo, eu estou falando. Então é uma palavra que não muda, é uma palavra imutável, uma palavra poderosa. É um santo falando uma palavra poderosa. Amém? Diga, essa é a palavra de Deus. E ele diz assim, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Diga, ele está falando da autoridade que ele tem. A autoridade que o Senhor Jesus tem. Primeiro ele chama para si a santidade, depois ele vem chamando para si a verdade da palavra, e agora ele vem dizendo que ele é a autoridade, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. A chave do reino está em suas mãos. Alguns vão dizer, não, a chave está na mão de Pedro, é o Pedro que abre. Não tem nada a ver, querido. Quem tem a chave da eternidade, quem tem a chave da vida eterna, quem tem a chave do reino é o Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor, a honra e a glória. Ele é o único que pode abrir a porta para a sua salvação. Ele é o único. Nós podemos tentar achar intermediários e conversinha e aconselhamento e ficar com tititi para um lado e para o outro e um massageando o ego do outro. Não, porque você fica tranquilo, está tudo certo na sua vida, não tem problema o que você está fazendo, está errado, mas está tudo bem. Querido, não vai na onda desse indivíduo não. Pergunte para o Senhor dos senhores e o Rei dos reis a respeito da sua vida. Porque Ele é a referência de santidade, Ele também é a referência da palavra, Ele também é a referência da autoridade, e é Ele que tem a chave. Se tem alguém que precisa ser honrado, não são homens, mas é Deus. Ouça a voz de Deus. Todas as vezes que o homem deu ouvido para o homem, e deixou a palavra de Deus de lado, ele se deu mal. Adão e Eva foi assim, Satanás foi assim. Ele preferiu dar ouvido para a voz do seu próprio coração e se rendeu ao orgulho e à vaidade. Então há um caminho sim, há uma estrada, há uma palavra, amém? Filadélfia, a igreja de portas abertas, esse é o tema da palavra nessa noite. O versículo 8, então nós estamos vendo, Jesus é a santidade, é a chave do reino, e a chave do reino está em suas mãos. O verso 8 diz algo assim para a gente: conheço as tuas obras, ponto. A palavra é, conheço as tuas obras. E o Senhor Jesus está dizendo isso para João, para que João escreva para Filadélfia. Diga para Filadélfia, João, que eu conheço as suas obras. Amém? Parece que é um Deus desinteressado da nossa vida.
Às vezes a gente pensa que Deus está desinteressado do jeito que a gente vive, do jeito que a gente fala, o que a gente faz, do jeito que a gente faz, o que a gente está vivendo. Parece que é um Deus que está desinteressado da nossa vida, então nós vivemos como se Ele não existisse. Ou vivemos de uma forma que a gente julga ser correto. Não, eu penso assim, é assim que eu faço, porque é assim que eu sei. E a gente esquece do princípio de santidade da palavra de quem tem a chave. Então é nesse exato momento que a gente vê que o Senhor Jesus está dizendo: diga para Filadélfia, eu conheço as suas obras. Amém? Então Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. E olha o que ele continua dizendo: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, Ele está atento à obra que realizamos. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. E quando a gente fala que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, não é daquilo que eu estou fazendo daqui para fora, querido, é o que acontece daqui dentro de mim. Vocês lembram quando o Senhor Jesus falou, não está escrito na lei de Moisés, que se adulterar com a mulher do teu próximo, você tem que ser apedrejado, tem que sofrer a punição. Eu, porém, vos digo, se tampouco pensar impuramente sobre aquilo, você já pecou. A lei não diz que se você matar, esse é o pecado? Jesus vem e diz: não, se você não amar o teu próximo, você já está sendo homicida, e os homicidas não entrarão no reino dos céus. Então o que nós vemos é Jesus dizendo: olha, eu estou olhando agora para dentro de vocês, não é para a religiosidade de vocês, nem o que vocês estão fazendo daqui para fora. Eu estou olhando para o que se passa aqui dentro de vocês. E é aqui dentro que se resolve as coisas. Daqui para fora muitas vezes é religiosidade, mas aqui dentro é intimidade. E é o princípio da intimidade que tem valor para o Senhor. Porque Ele diz: o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Religiosidade. Me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é isso? Religião. Religião. Mas a palavra que ele está trazendo aqui para o coração de Filadélfia é o seguinte: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Querido, Deus conhece os recursos que nós temos. Filadélfia era uma pequenina igreja, insignificante aos olhos das pessoas. Mas Deus colocou ela num determinado lugar, onde as pessoas tinham que obrigatoriamente passar por Filadélfia, para chegar no Oriente, ou ir para o Ocidente, para que os romanos pudessem passar de um lado para outro, tinham que passar por Filadélfia. E apesar de ser uma igreja pequena, Deus disse que colocaria uma porta aberta e não fecharia. Por quê? Porque Ele tinha aberto aquilo. Então Filadélfia fazia parte do plano do Senhor. Como é bom fazer parte do plano do Senhor. Saber que Deus está conosco, mesmo quando temos pouco recurso, ou achamos que não temos capacidade nenhuma, achamos que temos pouco dinheiro, ou achamos que temos poucos membros, ou achamos que temos poucos dons, ou achamos que temos pouco o que você quiser colocar, querido. Mas eu sou o menor da minha família. Não, mas eu não tenho capacidade.
Não, mas eu não sei falar. Jeremias, Moisés. Quantos homens olharam para a sua pequenez, olharam para o seu diminutivo, mas Deus escolheu do improvável e trouxe o provável para a glória do seu nome. Sabe, quando a gente começa a pensar na igreja de Filadélfia, e o Senhor dizendo isso para ela, Ele não estava dizendo apenas uma questão, querido. O Senhor Jesus aqui não estava falando só de uma questão física. Ele não estava falando só aqui de uma igreja que estava no meio do caminho. Ele estava falando de uma igreja que estava levando pessoas para a eternidade. Ele estava falando de uma pequenina igreja que mesmo em meio a uma grande perseguição, o apóstolo Paulo já estava nesse tempo aí, estava trabalhando também, uma igreja perseguida pelos judeus, pelos religiosos, uma igreja perseguida. Hoje, a Turquia, que é aquela região que eu mostrei para vocês, que liga o Ocidente ao Oriente, ali é a Turquia. A Turquia é muçulmana. Ainda tem muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas cristãs ali. Mas é um país muçulmano. Hoje é um país muçulmano. Naquela época o Império Romano dominava. E os cristãos estavam sendo perseguidos de qualquer jeito. Quando é que os cristãos não foram perseguidos? Se o príncipe desse mundo é Satanás. Se você vive aparentemente numa situação no mar de rosas, sua vida está maravilha, querido. Mas dá uma avaliadinha no seu relacionamento com Deus. Verifica, querido. As nossas lutas nos levam ao Senhor. As perseguições são perseguições humanas e espirituais. Nós estamos nesse mundo e a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais. E por um outro lado nós lutamos contra o nosso pecado. Então nós estamos olhando para a igreja de Filadélfia e o Senhor está dizendo para ela: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu não sei qual o recurso que você tem na sua vida, mas o Senhor valoriza cada coisa da sua vida. O Senhor valoriza a sua oração, sua devoção, a sua vida congregacional, a sua intercessão, o seu jejum, a sua compreensão, o seu amor, a sua fidelidade. Deus admira cada coisa dessa e Ele valoriza cada item desse na sua vida. Eu não sei o tamanho da sua força, mas Deus está de olho nela, porque na sua pouca força você pode honrar o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Ele fala aqui sobre fidelidade e obediência. O que sustenta a nossa caminhada é a confiança em sua palavra. O que mantém a gente, pessoal, é a palavra de Deus. E o texto nos chama a ser forte, porque Deus abre portas que ninguém pode fechar. Agora, o que nós precisamos entender a respeito da palavra? É nesse momento que eu e você precisamos debruçar a nossa cabeça diante do Senhor e reconhecer a nossa vida diante dEle, colocar diante dEle a nossa vida, o nosso jeito de pensar, de agir, de falar, colocar diante do Senhor. Realmente fazer um exame de consciência e perguntar se a nossa vida tem sido pautada na palavra ou no nosso sentimento. Porque se a nossa vida estiver pautada no nosso sentimento, querida, a palavra vai sofrer.
Então, cada vez que eu tenho que definir alguma coisa na minha vida, eu tenho que balizar da seguinte forma: são os meus sentimentos, os meus pensamentos, ou está pautado na palavra de Deus, na orientação daquele que é santo, justo e tem a chave da eternidade? Ele diz: eu tenho a palavra. E Filadélfia tem sido fiel à minha palavra. Eis que coloquei à sua frente, Filadélfia, uma porta que ninguém fechará. Sabe o que significa isso? Ele acreditava em Filadélfia. Ele sabia o que Filadélfia era, apesar de ser uma igreja pequenininha. Então a palavra para nós é: seja forte. Na palavra, no relacionamento com seu Deus. Seja forte. Não importa o tamanho, quanto dinheiro você tem, ou que posses você tem, ou que dons você tem. O que importa é que Deus está olhando para a sua vida. Ele não está ignorante ao que você está vivendo e passando. Ele não está. É dentro de casa, é dentro do banheiro, é no seu quarto, é no ônibus, é na escola, em todo lugar. O Senhor está olhando para as nossas ações e as nossas atitudes. Todas elas. Parece que Ele não está ligando para nada. Mas Ele está dizendo: eu sei das tuas obras. Todas elas. O verso 9, ele diz algo para a gente. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Naquele tempo, como eu falei para os irmãos, havia uma oposição muito grande à obra de Cristo, e quem fazia isso eram os judeus, eram as sinagogas. Perseguiam os cristãos, e todos aqueles que aceitavam a Jesus, eles chamavam de apóstatas da fé, pessoas que tinham deixado o judaísmo de lado. Então você imagina a força do judaísmo, as sinagogas, e essas pessoas não podiam mais frequentar as sinagogas, não tinham mais. Então era uma pequena igreja, porque não poderia ser uma grande sinagoga. Não podia fazer parte do maior, tinha que fazer parte do menor. Mas o Senhor Jesus diz: veja o que eu vou fazer com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Eu os trarei para perto de vocês e mostrarei a eles o quanto eu vos amo. Não, Deus não está lançando julgamento sobre eles. Deus está mostrando amor sobre aqueles. Porque aqueles que são sinagoga de Satanás ainda podem ser filhos de Deus. A gente com o nosso coração altivo e violento e cheio de justiça já quer olhar para a sinagoga de Satanás, que são os judeus, e queremos condenar. Mas o Senhor está dizendo: olha, veja o que eu farei com essa sinagoga de Satanás. Eu os trarei para perto de vocês e eles verão que eu os amo. Deus não está falando de destruir a sinagoga. Ele está dizendo que vai mostrar o amor dele. Não importa quão vil as pessoas são, querido, não importa quantos estão nos perseguindo, quantos estão falando mal da gente, quantos estão nos violentando. O amor de Deus, se estiver sobre nós, Deus ainda pode transformar a vida desse pecador. Mas ele está apontando, dizendo isso aqui, essa sinagoga é de Satanás, porque está tentando destruir a obra de Cristo. Mas veja, ele diz, veja o que eu vou fazer. Eu vou mostrar para eles
que eu amo vocês. Por quê? A igreja é o objeto do amor divino. A igreja é fruto do amor de Deus. A igreja opera o amor de Deus. E a igreja, ela tem vitória sobre os seus opositores através do quê? Do quê? Da violência? Hã? Amor. Amor. Um vem com a arma, você vem com amor. Um vem com a maldição, você vai com a bênção. Um te joga uma pedra, você ora por ele. Que loucura é essa? Essa é a loucura de um Deus que tem a chave para abrir a eternidade para aqueles que suportarem até o fim com fidelidade. Amém? Vai lá no verso 10. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, o que vai acontecer? Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Eu também o guardarei na hora da provação. Querido, a fidelidade gera proteção. Diga, a fidelidade gera proteção. Deus honra aqueles que permanecem firmes na sua perseverança. Deus ama aqueles que permanecem firmes na perseverança. Diga para o irmão assim: Deus honra aqueles que permanecem firmes na perseverança. Então diga, é necessário perseverar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele não vai retirar a luta, a provação. Ele não vai retirar a provação, mas vai te preservar na provação. Sabe o que é isso? Guardar você durante a provação. Essa é a igreja de Filadélfia. João está escrevendo a respeito da igreja de Filadélfia, dizendo para ela: olha, o santo está se apresentando para você, Filadélfia. O verdadeiro, aquele que tem a chave. E agora está dizendo para ela: visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Querido, isso não é uma palavra lá para o final dos tempos, não, querido. É para hoje. Tem muita gente que lê o Apocalipse olhando lá para o futuro. Apocalipse é hoje. Psst. Nós já estamos vivendo as igrejas. E a gente pode entrar em cada igreja, 7 igrejas que Jesus escreveu, falou, revelou a João. Nós podemos entrar em cada uma delas e olhar para a nossa igreja e ver que igreja eu tenho sido. E eu trouxe essa igreja para nós hoje, a igreja de Filadélfia, para dizer que o Senhor não encontrou falhas e problemas na igreja de Filadélfia. Ele está falando: olha, vocês perseveraram na minha palavra, na minha perseverança, vocês guardaram, vocês foram fiéis. Ele está honrando a igreja de Filadélfia. E eu vou colocar uma porta à frente de vocês que ninguém fechará. Querido, tanto é a porta para a eternidade, tanto é a porta para caminhar pelo caminho daquele que tem a chave para abrir, como também era um caminho para aquele que vinha do ocidente e ia para o oriente. Dizendo fisicamente, Filadélfia, você vai ser uma porta de passagem para todos aqueles que passarem. E se ouvirem a boa voz do Senhor, também vão encontrar o caminho para a eternidade. Ele está dizendo para Filadélfia: continua perseverante, Filadélfia,
Porque a porta para a eternidade está aberta para você por causa da sua fidelidade e perseverança. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Provação como teste. Deus permite desafios para fortalecer a nossa fé e nos moldar segundo a sua vontade. Ele vai moldando a gente através das provações. As provações não são para nossa destruição. As provações são momentos que nos levam para a presença do Senhor, aperfeiçoam ainda mais a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Sei da sua pouca força, Filadélfia, mas sei o quanto você é fiel nessa sua pouca força. Filadélfia, eu conheço as suas obras. Conheço as suas obras. O verso 11. Então, mesmo na provação, Deus sustenta os que confiam nele. Amém? Mesmo que você esteja passando por uma provação, querido. O Senhor disse que estaria sustentando você. É o que diz aí o verso 10. Ele vai te guardar na provação. Não vai te isentar da provação. Mas Ele vai passar com você pela provação. Amém? Nós estamos vivendo um tempo na nossa história, querido. Estamos vivendo um tempo na nossa história em que a palavra de Deus está sendo relativizada. Em que a satisfação, o desejo, a alegria humana, é ela que tem sido valorizada. Então uma pessoa fica na presença de Deus se ela se sente feliz. Uma pessoa continua na presença de Deus se ela tem tudo que ela recebe, que ela pede. E aparentemente, quando ela não recebe aquilo que ela está pedindo, ela desanima. Ela pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? A pergunta não é se Deus te esqueceu ou te abandonou. A pergunta é: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou passar por isso. E vou sair vencedor do outro lado. Porque a provação o Senhor vai me guardar nessa provação. E quem tem a chave para abrir é o Senhor. Quem tem a chave para fechar é o Senhor. Nesse caso, ele está dizendo, Laodiceia, não está dizendo de abrir porta de emprego, abrir porta disso, abrir porta daquilo, eu tenho a chave para abrir o que eu quiser, não. Ele está falando que colocou uma porta à frente dela, diz uma porta aberta. Por causa da sua fidelidade e perseverança, a porta está aberta. Ele está indicando para nós e dizendo: Filadélfia, continua firme e forte, perseverante, guarda a minha palavra, fiel, continua perseverante, porque a porta está à frente. Ele está dizendo: caminha que a eternidade te espera, Filadélfia. E por que nós chegamos nesse ponto para pensar nisso? Vamos lá para o verso 11 diz assim: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então essa palavra sobre Filadélfia, querido, não é uma palavra de um Deus que tem a chave para abrir tudo o que você quiser e dar o que você quer. Mas é um Deus que te ama porque você está fazendo a coisa correta. Porque você tem compromisso com a palavra. Porque você é fiel a Ele. Porque você é uma pessoa perseverante, guardando a palavra no seu coração. E Ele está dizendo para ela: olha, venho em breve. Diga para Filadélfia
que eu venho em breve. Querido, você imagina você morar num lugar que no ano 17 depois de Cristo foi toda destruída, porque ali tem uma, como é que se chama lá aquele, esqueci o nome agora, quando dá tremor de terra, uma placa, aquelas placas tectônicas, né? Aquela placa que mexe. E bem naquela região tem. Então, uma região que tem muito tremor de terra, muito tremor. No ano 17 depois de Cristo foi destruída a cidade. Foi o imperador romano que mandou construir, até por isso mudou o nome de Filadélfia. Teve 2 imperadores que trabalharam naquela região, reconstruindo a cidade de Filadélfia, e deram os nomes deles para aquela região. Então você imagina uma pessoa que vive com tanta instabilidade na vida. Hoje levanta o barraco, amanhã cai o barraco. Hoje está morando aqui, amanhã não pode morar aqui, porque abriu um buraco no meio do lugar que ele morava, teve que mudar de lugar. Querido, um lugar, com certeza, com muitas necessidades. Era um lugar que sofria a pressão da cultura grega. Os romanos dominavam aquela região. Então a igreja, ela não tinha só a opressão do inimigo, a opressão dos judeus, mas tinha a opressão da cultura grega. Lá tinham muitas igrejas, muitos outros deuses. Você imagina uma região com um monte de igreja, com um monte de deus grego. E você é uma pequenina igreja, no meio daquele salseiro todo. É judeu perseguindo na sinagoga, são as outras igrejas falando, tudo acontecendo, tremor de terra, tudo legalzinho. E mesmo em meio a todas essas situações e essas dificuldades, o Senhor olhou e falou: "Ei, Filadélfia, eu conheço as tuas obras, sei da sua fidelidade, da sua perseverança, sei que você tem guardado a minha palavra, por isso tenho colocado à tua frente uma porta aberta. Sei da sua pequena força, sei que você não tem força nenhuma, quando comparado às outras igrejas. Você é pequenina, mas não tenho nada para falar contra você, a não ser dizer: guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Persevera, Filadélfia. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa." O que Filadélfia tinha? O que ela tinha? O que ela tinha? Foi o que o apóstolo João escreveu para nós: fidelidade, perseverança, guardou a palavra, se manteve fiel durante as lutas e dificuldades e perseguições. Vamos para o versículo 12. O Senhor vem, precisamos guardar a nossa fé com dedicação, amém? Diga: pastor, eu tenho vacilado. Às vezes eu acho que Deus não está vendo o que eu estou fazendo, mas agora eu sei. O tal do João escreveu isso mesmo. Eu vou ler de novo quando chegar em casa. Que o Senhor estava vendo a obra de Filadélfia. E depois ele falou da vida de mais 6 igrejas, sem estar lá. Não, ele estava lá. É por isso que ele conhecia cada igreja, escreveu sobre cada uma delas. O Espírito do Senhor Deus estava lá, e é o Espírito que está aqui.
Essa noite o Senhor está passando por aqui. Está olhando para a comunidade, está dizendo o que para a comunidade? Eu sei das suas obras. Então a avenida que liga o Ocidente ao Oriente aqui. Igreja para tudo quanto é lá, todo tipo. Vocês estão se mantendo fiel. Firme, perseverante na palavra, fiel. Guardo a minha palavra. Eis que estou abrindo uma porta à sua frente. E essa porta não vai se fechar. Só guarda a tua coroa para que ninguém a roube, porque em breve eu venho. É a mesma coisa, querido. Aí você lê as outras igrejas, vê se você está em alguma delas, ou você está na igreja de Filadélfia. Nós precisamos fazer um exame hoje de consciência. Porque a palavra continua dizendo, eis que breve venho. Amém? Eis que breve venho. O verso 12, ele diz assim para nós, aquele que vencer será feito o quê? Por mim, o quê? Coluna no templo do meu Deus. Diga, aquele que vencer será uma coluna de louvor e adoração no templo do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Para que ele vai colocar uma coluna no templo de Deus? Para quê? Porque Deus quer dar estabilidade. A coluna significa estabilidade. Significa algo forte, algo que não se abala, algo para sempre. É isso que Deus está dizendo, eu quero algo para sempre do meu lado. Na minha casa, os adoradores, aqueles que me servem, aqueles que me honram, me servirão para sempre, com firmeza, fidelidade, com segurança, não se abalarão. Amém? Estabilidade e permanência na presença de Deus. Essa é a coluna de Deus. E ele diz mais, ele diz assim, e dali jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, escreverei nele o nome do meu Deus. O que é isso? O vencedor receberá um nome, mostrando sua total pertença ao reino de Deus, ou seja, o nome de Deus nele significa que ele pertence a Deus. Além de ser uma coluna, está gravado em você o nome de Deus. E você é meu para sempre. Para a glória dele mesmo. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então nós estamos falando o quê? De um Deus que quer gravar em você o nome dele, te dar um novo nome, falar de você coluna na casa dele, porque ele está dizendo, você é meu, para sempre. Há pessoas que preferem ficar na mão do diabo, mas a fidelidade nos conduz à presença eterna de Deus. Há pessoas que preferem ficar sendo cirandado pelo inimigo. É ira, é peleja, é discórdia, é dissensão, facção, porfia, ciúme, prostituição, adultério, droga, e vai se envolvendo com o inimigo, vai se envolvendo com o mundo, com o pecado, quando o vê, está ilhado pela força do mal. Mas Deus nessa noite está te chamando. E dizendo que a minha fidelidade, a sua fidelidade ao Senhor, o meu compromisso,
vão transformar a nossa vida e a nossa história. Querido, o que eu estou dizendo para você, querido, é que o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade e perseverança, chama a atenção de Deus e muda a sua história. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Que é o resumo da pregação, é isso. Agora, se você não consegue perseverar, não é fiel a Deus, não guarda a palavra, não anda no caminho de Deus, querido, como é que a porta se abre à sua frente? Esse é o princípio da salvação. Não tem outro. A fidelidade nos conduz à presença eterna de Deus. Então, quando você está vivendo nesse mundo, trilhando esse mundo, do que nós estamos falando aqui? De um Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e agora está se revelando a João, para falar a respeito das coisas futuras. Não é um Deus carrancudo e raivoso e vingador. Nós estamos falando de um Deus que morreu na cruz, deixou o Espírito Santo, escreveu o nosso caminho, fez uma nova estrada para que a gente possa caminhar e nos capacita, pelo Espírito Santo, a viver aquilo que a gente não consegue viver. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o seu Espírito Santo entra na nossa vida, transforma e faz com que a gente tenha a capacidade que Filadélfia teve. Amém? Então a força do Senhor, a força da igreja do Senhor, não está na sua grandeza, na sua grande força, mas está na sua pequena força com a sua fidelidade. Não importa o tamanho que você acha que você seja, Deus quer usar você, seja fiel a Ele. E o verso 13 para a gente finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o quê? Jesus sempre termina desse jeito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,13. O chamado à escuta. Deus fala, mas cabe a cada um abrir o coração para ouvir. Preste bem atenção que nós estamos finalizando a mensagem nessa noite. Um chamado à escuta. Deus fala, mas cabe a cada um abrir o coração para ouvir. A mensagem para as igrejas: o Espírito Santo guia e fortalece seu povo em cada geração. É o Espírito de Deus que fortalece e guia o seu povo em cada geração. Você pode dizer assim, se Filadélfia era uma igreja que agradava o coração de Deus, é porque ela tinha os seus ouvidos abertos para o Espírito Santo. Porque é Ele que fala. E eu dou ouvido ou não. O Senhor Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador. Se eu não for, Ele não vem. Então é preciso que eu suba para que Ele venha. E Ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho ordenado. Querido, significa que eu posso estar fechando meu ouvido para o Espírito Santo. Eu tenho meditado nisso esses dias, a respeito da minha vida, a respeito da sua vida. Eu sei que o apóstolo Paulo falou, olha, eu tenho dores de parto para gerar vocês. O apóstolo Paulo falou isso para nós. Quando eu penso que vocês estão já para comer uma comida sólida, vocês ainda estão no leitinho. E faz parte, querido. Faz parte. Pegar uma criança na fé agora, alimentar ela,
fazer ela crescer na presença do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja. Sabe, a gente tem trabalhado nas quintas-feiras para poder ministrar o que Jesus espera dos seus seguidores. Poxa, a gente não tem adesão de todo mundo. Tem gente que começa e para, tem gente que fica no meio do caminho, tem gente que nem aparece, tem gente que nem dá satisfação. Parece que a gente está fazendo na igreja um entretenimento. A gente não está aqui para massagear o ego de ninguém, nem para ficar agradando você. Estou magoado com o Senhor. Por que você está magoado comigo? Porque o Senhor foi bruto comigo. O Senhor falou duro comigo. O Senhor sei que tem. O pastor é bom quando ele passa a mão na cabeça. Põe a ovelha do lado. Não, fica tranquilo. Está tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora pega essa pedrada aí, segura ela. Deixa o Espírito Santo trabalhar com o seu coração, com o meu coração, que é isso que ele está falando comigo. Quando a gente está jejuando aqui, pagando um preço, vindo para a igreja orar, jejuar, semanas de jejum e oração, semanas de leitura da palavra, preparação dos estudos para ministrar. Vocês acham que a gente não tem guerra espiritual? Você acha que a gente não paga o preço em todas as áreas da vida? Querido, eu não sei você. Mas o Senhor falou muito forte ao meu coração: eis que ponho à frente uma porta aberta. E não é você que vai fechar, nem eu. Essa igreja vai partir para a evangelização, vai partir para ganhar almas, ela vai buscar vidas. Então trata de crescer, meu querido. Você, obreiro, obreira, estou olhando para você. Seu compromisso, seu comprometimento, sua devoção a Deus, para trilhar comigo um caminho, para servir o Senhor. Aquele que tem a chave da eternidade, aquele que olha a mim e a sua obra, aquele que diz: o santo está dizendo, aquele que é a verdade através da palavra, aquele que abre e fecha, aquele que diz: eu vejo as tuas obras. Então peço uma coisa para a comunidade nessa noite, e a todos os nossos irmãos, visitantes também. Ouça nessa noite. O Senhor Jesus morreu para te dar uma nova vida. E você pode começar a viver essa nova vida hoje. Às vezes seu casamento está no fio da navalha. Se você deixar o Espírito Santo, Ele pode restaurar o teu casamento. Talvez tenha alguém aqui que já pensou na morte, por causa da angústia, da aflição, da depressão, seja o que for, em desistir da vida. Mas o autor e consumador da nossa vida e nossa fé está aqui. Ele se chama Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração nessa noite, querido.
Talvez você diga: eu caí de paraquedas nesse lugar hoje. Meu Deus, eu vim aqui para receber o meu carro, a minha casa, ou a grana para dar entrada no apartamento, ou emprego novo. Apresenta tudo isso a Deus. Se é um Deus que conhece as minhas obras, também sabe da sua necessidade. Ó. Agora, o que vem primeiro? O compromisso com o meu Deus, o seu Deus, ou o compromisso com você mesmo? Primeiro eu vou ganhar um cascalho, aí depois eu vou servir a Deus. Ele diz assim: vem nessa tua pequena força, vem do jeito que você está, vem do jeito que você está. É nessa pequena força tua que eu quero mostrar o meu amor a todos aqueles que te perseguem. Eu quero mostrar para todos que estão te perseguindo que o meu amor por você é real, que o meu amor por ti é real, é verdadeiro, é justo, é fiel. Vem, Filadélfia, coloca à tua frente uma porta aberta para a eternidade, e também não fecharei a porta do ocidente para o oriente, para todos que passarem por sua vida, possam ver o meu amor. Quando nós ouvimos e obedecemos, Deus nos transforma. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Queridos, quantas coisas Deus fez na minha vida. Quantas coisas Deus fez na minha vida. Hoje eu tenho 53 anos. Eu, quando tinha 18 anos, eu olhava lá para o ano 2000. E pensava assim: quando eu chegar no ano 2000, eu vou estar com 25 anos. Será que Jesus vai voltar no ano 2000? Alguns pensam assim: eu vou colocar o pau para quebrar agora, porque eu não sei se Jesus vai voltar ou não. Deixa eu partir para cima desse negócio. Estou com 53 anos, querido. Se tivesse perdido a minha vida com 25, se eu não tivesse entregado a minha vida a Cristo lá atrás, eu não teria experimentado tudo que Deus fez na minha vida. Desse Deus eu não largo, porque a porta está aberta à minha frente. Não. Ele sabe da minha pequena força. Eu nem me julgo capaz. Tantas falhas e tantos erros. Mas eu e você precisamos continuar debruçados em cima da palavra, rendidos ao Espírito Santo, que nos ensina e nos ajuda na nossa fraqueza, e nos aconselha. Nós não estamos isentos de cometer erros, de tomar decisões erradas. Mas Ele nos garantiu, querido, e nos deu vitória sobre o pecado. Ele nos deu vitória sobre a morte. E Ele nos deu vitória sobre Satanás. Então eu não preciso ficar debaixo do jugo da perdição. Viva a vida comum, meu irmão. A vida comum da terra. Trabalhar, estudar, fazer o seu inglês, seu espanhol, seu alemão. Faça graduação, pós-graduação. Faz o que você quiser. Deus não impede que a gente faça nada disso. É coisa da nossa humanidade, faz parte da nossa humanidade. Ainda corre o risco de você fazer um alemão e ter que fazer evangelização na Alemanha. Então faça.
Mas uma coisa nós não podemos perder a referência. Um Deus que diz, eu conheço as suas obras, é um Deus que diz, eu conheço as suas necessidades. Então Deus sabe da sua necessidade. Eu quero ministrar sobre a sua necessidade hoje. Mas não posso deixar de dizer para você, as suas necessidades nunca serão maiores do que a necessidade de ter um Deus que realmente te responde, que te conhece e sabe das suas obras. Se entregue a Ele hoje, de todo o seu coração. Deixa Deus fazer morada na sua vida. Hoje Jesus nos convida a renovar o nosso compromisso com Ele. Amém? Curva a tua cabeça. Vamos finalizar. Hoje Jesus nos convida a renovar nosso compromisso com Ele. Que possamos continuar a guardar a sua palavra sem medo dos desafios. Não tenha medo dos desafios, queridos. Quando eles chegarem na sua vida, tome a decisão pela palavra de Deus. Quando você for desafiado, aceite a palavra de Deus e saiba que Deus estará com você. E é Ele que estará dizendo, eu sei das tuas obras. Sei que tem pouca força, mas és fiel e perseverante. Porque guardaste a minha palavra. Que possamos acreditar e viver suas promessas hoje, não é amanhã. Reviva a promessa do Senhor hoje. Querida, é uma palavra de ânimo para você. Não é uma exortação para te derrubar. É uma palavra para dizer que Deus está olhando para você, querido, porque Ele te ama. Porque Ele cuida de você, Ele colocou o Espírito Santo para te orientar, para te ajudar, para te aconselhar, para inspirar você, para revelar a palavra dEle. Guarda a palavra de Deus e não tenha medo de tomar decisão por ela. Quando o seu coração te enganar, fique com a palavra de Deus, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Não ceda ao ardil do inimigo, à mentira de Satanás, não ceda à sedução do inimigo. Porque em cada provação da sua vida, Deus estará com você. Ele não vai poupar você da provação, mas Ele vai estar com você na provação. Vai guardar a sua vida na provação. Que possamos guardar a sua volta em fé e esperança. Que o Senhor nos fortaleça e nos guie nessa jornada. Assim diz o Amém.